Olá, amigos. Vamos fazer um resumo daquelas duas tentativas de lives que nós fizemos sobre gênero, transgênero e toda aquela polêmica a respeito, já que nós tivemos um problema de áudio em um e um problema de internet na outra. Então, nessa questão de gênero, transgênero e a polêmica toda, que inclusive a Globo faz questão de fazer uma propaganda tremenda de que todo menino pode virar menina e toda menina pode virar menino a hora que quiser, é muito sério isso e nós precisamos então colocar um ponto, os pingos nos is aí direitinho, tá? Antes de mais nada, vamos evitar opiniões sem fundamentos, vamos respeitar a ciência, vamos dar ouvidos às pesquisas científicas que são feitas para a gente poder emitir uma opinião com sustentação científica, tá? A opinião pode ser qualquer uma, mas vamos pelo menos ouvir a parte científica da coisa, tá? Bom, antes de mais nada, nós vamos ver o seguinte: o que é o gênero do ser humano? No ser humano nós temos dois gêneros, que é o masculino e o feminino. Temos uma anomalia, que é o hermafroditismo. E temos uma quarta coisa, que não é bem uma anomalia, não é um hermafroditismo, mas que parece ser e que tem sido chamado pela ciência como falso hermafroditismo, que ocorre, pelo menos pelo que nós saibamos, ocorre numa comunidade específica numa das ilhas do Caribe, que são os guevedoces. Os guevedoces são crianças que nascem como se fossem meninas, a impressão que dá é que são meninas, e na realidade quando chega aos 12 anos de idade, ou seja, na época da explosão hormonal, surgem os órgãos sexuais masculinos. Então, elas são meninos e vieram sendo criadas como meninas até os 12 anos de idade. Foram para a escola, tudo, criadas exatamente como menina. Mas ao aparecerem os órgãos sexuais masculinos, então se transformam, é como se transformassem em meninos. Na realidade, essas crianças guevedoces sempre foram meninos, apenas os órgãos sexuais estavam escondidos. Nós vamos ver até por quê. A descoberta já houve descoberta sobre isso. Mas eu não falei porque eu esqueci de comentar sobre isso e não era bem a nossa ideia, né? A nossa preocupação é outra. Mas, de todo caso, é bom falar. Então, vamos ver aí a formação da personalidade sexual, que é onde entra toda a polêmica. Foi determinado uma linguagem única para nós falarmos de sexualidade, que é o seguinte: nós temos 3 termos, então, que ficaram padronizados. Definição sexual, que é a estrutura física do menino ou da menina. Orientação sexual, que é a atração que esse menino ou essa menina vão sentir quando vier após a puberdade, ou seja, a atração física que ela vai sentir para efeito de relacionamento. E a opção sexual, que é aquilo que essa pessoa depois da maturidade vai fazer com a atração que sente. Então vejam bem, definição é a estrutura física, podemos chamar de hardware. Orientação é o software, é a programação, ou seja, como é que essa pessoa vai sentir atração, por quem ela vai sentir atração. E a opção é o que ela vai fazer com a atração que ela está sentindo, ok? É isso. Então a opção não é eu opto por sentir atração por A ou B, não. Você opta por o que eu vou fazer com a atração que eu sinto, tá? O sentir atração é biológico. Bom, então vamos ver como é que é a definição sexual, como é que ela ocorre. Eu anotei os pontos para não pular nada. Nós temos o par de cromossomos XX e XY na hora da fecundação. Quando você tem um par de cromossomos XX, aquela criança, aquele feto vai ser uma menina. Então o que ocorre? A gônada vai normalmente se transformar em ovário, tá? E o tubérculo vai naturalmente se transformar em clítoris. Bom, agora vamos ver o cromossomo XY. Havendo um cromossomo Y no feto, o que vai acontecer? Esse cromossomo Y traz uma coisa chamada fator determinante testicular. Esse fator determinante testicular é detetado pela glândula hipófise, que é também chamada de glândula pituitária no cérebro da mãe.
Quando essa glândula, essa hipófise, detecta esse fator, ela gera um hormônio chamado luteinizante. Esse hormônio luteinizante é enviado para o útero materno. No útero materno, estimula a geração da testosterona. Aí, com a presença de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, essa testosterona é transformada em hidrotestosterona, que é muito mais forte. Essa hidrotestosterona faz com que as gônadas interrompam a sua natural transformação em ovário e mudem a sua programação para se transformar em testículo. E faz com que o tubérculo mude a sua programação de se transformar em clítoris e vai se transformar em pênis. Então, é exatamente aí que se dá, inicia-se a formação estrutural do homem ou da mulher. O do homem, se tiver esse fator, todo esse processo vai ocorrer, e a mulher, se não tiver esse fator, nada desse processo vai ocorrer, e as transformações de gônadas e tubérculos ocorrem normalmente, e ela será uma menina, ok? Bom, essa é a parte estrutural chamada de definição sexual, tá? Então a definição sexual é isso. Isso ocorre normalmente durante os primeiros 30 a um pouco mais de dias, tá? E até alguns pesquisadores acham que vai até 8 semanas, mais ou menos. Na realidade, até as 4 semanas, isso já está bem encaminhado. Nas 4 semanas seguintes, o que vai ocorrer? Esse mesmo processo, continuando igualzinho, vai começar a masculinizar o cérebro que originalmente era feminino. Então, se nada ocorrer, o cérebro continua feminino. Ocorrendo isso e continuando ocorrendo essa geração da testosterona, hidrotestosterona, ou seja, vindo lá desde o hormônio luteinizante, etc., aí o cérebro vai começar a sua masculinização, que significa, entre outras coisas, a programação de todos os nossos elementos sensores para que, no futuro, após a explosão hormonal, o que ocorre na adolescência, essa pessoa venha a sentir atração por características que predominantemente estarão na mulher. Se esse cérebro não estiver masculinizado, essa pessoa na adolescência vai começar a sentir atração por características que estão predominantemente no homem. Então reparem, é o cérebro masculinizado que faz o homem sentir atração pelo sexo oposto. É o cérebro feminilizado que faz o homem sentir atração pelo mesmo sexo. Vamos à menina agora. A menina, o que ocorre? Tudo transformado em a gônada em ovário, tubérculo em clítoris, etc. Ou seja, sem nenhuma alteração. Mas vamos que a partir dessa transformação, que já está estruturada da menina, começa a haver a produção do hormônio luteinizante e começa a haver a transformação dessa testosterona em hidrotestosterona. Aí o cérebro vai começar a ser masculinizado, embora seja uma menina. Então, se o cérebro dessa menina for masculinizado, ela futuramente sentirá atração por características que estão predominantemente na mulher. Se o cérebro dessa menina não for masculinizado, continuar feminino, ela futuramente vai sentir atração por características que predominantemente estão no sexo oposto. Ela será heterossexual. Então, aí está como é construída a orientação sexual, que é o quê? A atração que a pessoa vai sentir pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto ou indiferentemente por um sexo ou outro. Então, vejamos o seguinte, há toda uma variação muito grande nessa masculinização ou não do cérebro. Então, por isso que a gente não pode dizer que a pessoa é totalmente heterossexual, totalmente homossexual, ou, digamos, totalmente bissexual, que seria o meio, né? Não podemos dizer isso porque cada um de nós tem digamos, uma proporção de cérebro masculino e uma proporção de cérebro feminino. Então,
Isso é uma coisa que só a maturidade vai mostrar para a pessoa, porque aí ela vai perceber realmente aquilo que ela sente e vai poder entender quem ela é, né? E vai aí partir para a terceira parte da personalidade sexual, que é a opção sexual. Então veja, durante todo o processo de pré-adolescência e início de adolescência, a pessoa não está madura o suficiente para entender nada disso, para entender os seus sentimentos. E o pior é que com o excesso de hormônios colocado em toda a nossa alimentação, as crianças estão antecipando demais a sua puberdade. Nessa antecipação da puberdade, o que vai acontecer? A criança antecipa as atrações físicas, os sentimentos pelo outro, sem estar maduro o suficiente para entender nada disso. Aí, nesse ponto, é que eu tenho muito medo dessa influência maligna, eu chamo de maligna, da sexualidade pela televisão, pela mídia em geral. Por quê? Porque essas crianças, esses pré-adolescentes, esses adolescentes, vão começar a ser influenciados e, não entendendo a atração que estão sentindo, podem entrar numa fria, digamos numa fria mesmo, porque essas crianças, esses pré-adolescentes, vão acabar por opção, por opção que eu digo é por oportunidade, né, de estar junto mais com A ou B ou C, esse sexo oposto, sexo ou mesmo sexo, etc., e influências dos colegas, dos amigos, e da mídia principalmente, acabar entrando imaginando que faz parte de uma orientação sexual que não é a verdadeira. E esse é o grande perigo. Então, um menino ou uma menina que começam a ter um relacionamento sexual antes do amadurecimento, ele pode se convencer que aquela é a sua orientação sexual, já que não está maduro o suficiente para entender isso, e depois não vai ter a menor noção de saber por que está infeliz. O problema está todo aí. A única preocupação minha não é se o cara vai ser homossexual, heterossexual, se a menina vai ser homossexual, heterossexual, bissexual, nada disso. Porque isso aí não vou mudar, ninguém vai mudar isso. A minha preocupação é a pessoa entrar errada em qualquer uma dessas orientações. Porque entrar errado em qualquer uma dessas orientações certamente vai trazer uma insatisfação pessoal, que vai gerar uma infelicidade, que é uma neurose difícil de ser combatida e que tem levado muita gente ao início de um processo de destruição pessoal e destruição da própria vida. Está aí o baleia azul, está aí a automutilação, está aí um monte de coisa como uma das consequências disso. Então, gente, esse é o meu medo, ou seja, vamos orientar nossos filhos, nossos alunos, nosso pessoal, todas as crianças, adolescentes que estão conosco, sobre isso, para que não sejam influenciados antes de amadurecer, raciocinar bastante, não se jogue numa imaginação de que eu sou isso, eu sou aquilo, antes do tempo. Tem amigos meus, amigas minhas, que dizem, Roberto, eu já tenho 13 anos, eu já sei tudo, meu Deus do céu, eu já tenho 13 anos, eu sei tudo, eu tenho 71 anos e não sei nada. Como é que o cara com 13 já sabe tudo? Eu já tenho 13, já tenho 14, já tenho 15, já sou maduro o suficiente para entender sobre a minha vida. Meu Deus, não é assim. Vamos aguardar um pouco, vamos curtir muito a cidade, brincar muito, muita atividade esportiva, muitos jogos. Pô, até namorar que eu digo, namorar de criança mesmo, para passar o tempo, mas nada de se definir agora, não tem que se definir coisa nenhuma, porque isso vai trazer uma infelicidade. Lógico que a mídia quer infelicidade, óbvio que quer, porque a infelicidade gera lucro, é ou não é? Quando a pessoa está infeliz, uma das coisas que ela faz é o quê? Partir para o consumismo, porque consumindo, comprando coisas, ela tenta compensar aquela infelicidade que ela está, aquela angústia que ela está sentindo, aquela ansiedade. Isso não é só para a mulher, não. O homem também faz isso. Então, infelicidade gera lucro. Não é assim que a mídia faz, mostrando um carro mais novo para todo mundo se sentir infeliz com o carro que tem?
mostrando um celular mais novo para todo mundo se sentir feliz com o celular que tem. Então, consumismo. Agora, se a pessoa está feliz, está satisfeita, ela vai comprar o quê? Ela vai comprar aquilo que ela necessita. Ela não vai comprar aquilo porque a mídia mostrou. Ela não vai comprar aquela roupa porque a Globo disse que é nova. Ela vai comprar se sentir bem com aquilo só. Mas não vai sofrer tanta influência, não vai ser tão programada pelas redes de televisão como as pessoas insatisfeitas consigo mesmo acabam fazendo. Ok, gente? Então esse é o meu recado sobre gênero, transgênero e a polêmica toda, para evitar que aquelas 2 lives que eu tentei fazer e que não deram certo, acabem confundindo mais ainda a cabeça de todo mundo. Qualquer dúvida, por favor, mandem para mim pelo e-mail robertoanderson@gmail.com, ou mandem também pelo WhatsApp, pelo Facebook mesmo. E lembrem, toda quarta-feira, às 9 da noite, nós temos a nossa live. Eu espero que dessa vez nada interrompa a nossa live dessa quarta, para que a gente possa discutir ao vivo assuntos que são de interesse de todos nós. E também aproveito para pedir para mandarem os assuntos que vocês estão mais interessados que nós discutamos aqui, ok? Aguardo vocês então, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço para todos.